Durante os 2 primeiros anos de vida, as crianças aprendem a falar. Seu bebê começa usando a língua, os lábios, o céu da boca para produzir qualquer som, inclusive aqueles bem diferentes. Depois ele vai evoluindo para as sílabas. Em seguida, as sílabas se juntam e vem aquele momento super especial de formar as primeiras palavrinhas. Pode ser que tudo isso não ocorra exatamente no tempo comum a todas as outras crianças. Pode ser que não seja assim com seu filho, mas é mais ou menos assim que ocorre. E se está fora desse padrão, é preciso sim buscar ajuda para saber se está tudo bem com o seu filho. E é justamente sobre o desenvolvimento da fala que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje, que está apenas começando. Seja bem-vindo! Ao nascer, a criança é submetida a vários testes, entre eles o da linguinha e também o teste do ouvidinho, né? E esses testes, eles são importantes porque são através dele que os médicos, os profissionais já podem perceber lá no início da vida se aquela criança tem algum probleminha na audição, consequentemente, no futuro, de repente, na fala. Veja aí. Tainá sempre foi uma menina esperta e carinhosa, mas demorou muito a começar a falar. A tia, Dona Maria da Paz, é quem cuida da menina e foi ela quem percebeu que tinha algo estranho com Tainá. Uma criança com 6 meses, ela já começa antes dos 6, né? Chamar pai, mãe. Tainá, ela não chamava, ela ficava enrolando, só chorava e não conseguia chamar pai e mãe, não conseguia muitas coisas como água, né? Pedir água, comida, né? Que eu tenho uma criança agora também prematura de 1 ano e 10 meses que já pede tudo isso. A Tainá ela não pedia. Muitas vezes é quando a criança inicia o processo escolar que os problemas com a fala são detectados. A maior parte delas apresenta dificuldade em expressar o que quer e até em se comunicar com outras crianças e até mesmo com os professores. Com Tainá não foi diferente. Enquanto a maioria das crianças já falava, cantava e se comunicava bem, ela ainda não conseguia dar as primeiras palavras. Quando completou 4 anos, a tia procurou ajuda. Levou aqui no médico ali, a médica falou que era manha. Aí disse que é porque minha mãe mimava demais, né? Que é avó, também ajuda. Aí a gente, com a chegada da menina aqui, ela começou a perceber melhor, né? A dificuldade da aprendizagem, assim, de ela se amou quando não sabia das coisas. Agora não, agora ela já está aprendendo direitinho, bonitinho. Quando as meninas mandam, ela já não se amou mais. E foi na própria escola que Tainá recebeu uma ajuda importante, a da tia Corina, a psicopedagoga do colégio. É ela quem vem acompanhando Tainá nessa conquista de cada nova palavra. Eu fico intercalando a questão da aprendizagem e a questão do treinamento da voz. Então eu peço orientação também ao pessoal, os profissionais do CRIS, para mim também estar repassando, e também escola, CRIS e em casa forma-se um grupo, né? E isso ajuda bastante a Tainá, o desenvolvimento de Tainá. E é assim que Tainá vai descobrindo esse novo mundo, o da comunicação, tanto que já está até cantando. Pois é, e agora a gente vai conversar sobre o desenvolvimento da fala das crianças com a fonoaudióloga Débora Vasconcelos, que está aqui comigo. Débora, obrigada pela sua participação aqui no programa Primeiros Passos. Obrigada, Mirna. Débora, então, quando é que começa o desenvolvimento da fala de um bebê? Tá. Essa habilidade da linguagem, né, da criança, ela começa a acontecer desde os primeiros dias de vida, vamos dizer assim, né? Ela começa a perceber o mundo e vários estudos apontam que a criança começa a perceber e a identificar sons verbais, sons de fala humana desde o ventre, né? Desde a barriga, que a criança já desenvolve essa habilidade auditiva, já começa a reconhecer a voz da mãe, né? Por isso que muitas
as mães falam, né, que quando falam com a criança, quando passam a mão na barriga, ela se acalma mais, se aquieta, não é? E vários estudos vêm comprovando essa habilidade auditiva desde o ventre, né? E aí, quando a criança nasce, a voz que ela mais identifica, né, é a da mãe, até porque ela andava 24 horas, né, dentro da mãe. Então, ela reconhece essa voz, ela começa a perceber que aquela é uma voz humana, que aqueles sons são verbais e que comunicam e transmitem informações, né? Nos primeiros meses, vamos dizer assim, da vida, a criança ela expressa reações, né? Apenas. Então, ela não tem ainda aquela intenção de se comunicar através daquelas reações. Então, ela chora, não é? Ela ainda não tem a ideia de que aquilo transmite uma informação. Tá, um pouco descontrolado, comunicacionalmente falando. Isso, é o que a gente chama de uma comunicação não intencional e muito mais reativa. Ela reage muito mais ao ambiente do que, de fato, tem uma intenção. Então, por exemplo, se ela sente dor, ela chora, se ela se agrada de algo, ela sorri. Então, ela reage muito mais ao ambiente. Com o passar dos meses, ela vai começando a entender que aquilo transmite algo, né? E ela vai tendo comportamentos comunicativos que nós chamamos de intencionais, né? Então, por volta dos 3 meses, 4 meses, a criança ela começa já aquele balbucio, aqueles sons com vogais, né? O A, começa a explorar esses sons. Lá por volta dos 6, 8 meses, ela começa a conectar essas vogais a algumas consoantes e aí surgem os ba, 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 né? As sílabas. As sílabas, as pequenas sílabas, e ela vai aumentando gradativamente esse grau de complexidade linguística, né? Até que ela começa a perceber que quando ela faz, por exemplo, mamamá, a mãe fica feliz. Então, mamãe! Então, o papel materno, paterno, né? O papel dos pais em atribuir significado àquele som que para a criança até então não representa nada. Ai, isso é tão triste. Né? Quando a família começa a atribuir significado, mamãe, isso, muito bem, olha, ela falou mamãe. Não é? Então começa a reforçar, a criança percebe que a mãe se agrada daquilo e começa, toda vez que eu faço esse som, minha mãe fica feliz, me dá os parabéns, me dá um beijo, né, um abraço. Então isso é algo positivo. Então ela começa a conectar e a relacionar aqueles sons que ela faz aos seus respectivos significados, não é? Então, com o passar do tempo, lá por volta de 1 ano, né, 1 ano e meio, a criança ela começa a produzir suas primeiras palavras e transformar essas palavras em frases, que é o que nós chamamos de holofrases, que por exemplo, xixi. Quando a criança fala xixi, significa, mamãe, eu quero ir ao banheiro, eu estou com muita vontade de fazer xixi, por exemplo. Né? Então, uma sentença extremamente complexa. Mas aí quando ela faz xixi, a mãe já entende, ela quer ir ao banheiro, né? Ou então, água, para água. Eu tô com sede, eu quero beber água. Então é por volta de 1 ano, 1 ano e meio, que a criança ela começa a se comunicar, né, com essas frases, essas holofrases, com apenas uma palavra. Então, por volta de 1 ano e meio, 2 aproximadamente, isso é muito variável de acordo com cada criança, não é? Ela começa a conectar uma palavra à outra. Então, ela começa a dizer, por exemplo, mamãe, xixi. Mamãe, água, para água, né? E aí a mãe já vai entendendo, olha só esse repertório linguístico, né? Já houve uma evolução. Esse domínio dessa linguagem, ela já está começando a construir frases com 2 palavras, né? Então, isso vai crescendo cada vez mais. E é importantíssimo, eu falo bastante isso assim no dia a dia terapêutico, né? O papel da família, né? E o papel de seres humanos no desenvolvimento da linguagem dessa criança. Por que eu digo seres humanos? Porque hoje existe muito, assim, muito mesmo, uma tendência das famílias pensarem que estão estimulando a linguagem da criança, o desenvolvimento
dessa linguagem dessa criança se ela passar o dia inteiro no cadeirão em frente à TV, por exemplo, assistindo desenhos infantis. Ah, Débora, mas eles são tão educativos, ensinam as cores, né? Ensinam as partes do corpo e tudo mais. Na verdade, tem um estudo bem interessante que fala sobre isso, do papel do ser humano, né? Para nesse auxílio desse período aquisicional da linguagem, né? Então, o que é que o cérebro da criança vai pensar? Ele vai trabalhar em cima de estatísticas. Então, ele vai ver o que é mais frequente, o que é que as pessoas mais fazem. Elas conversam mais comigo, então ela começa a tirar parâmetros e medidas de modelos como ela, então de outros seres humanos. E esse estudo foi bem interessante, porque ele investigou o grau, vamos dizer assim, o grau, né, de aprendizagem linguística de crianças que recebiam um estímulo de outra pessoa, de um adulto, e crianças que recebiam o mesmo estímulo, sendo que da TV, e outros o mesmo estímulo, mas só de áudio, só de ouvir o som. E aí o resultado é que praticamente em termos de aprendizagem nula para as crianças que estavam expostas, né, a TV e a áudio, e aprendizagem máxima para as crianças que tiveram o apoio, o contato com outros seres humanos, né? Débora, em relação, você tocou num ponto importante sobre o uso da televisão. A gente observa que as crianças acabam ficando bastante expostas hoje à televisão. Isso. Quer queira, quer não, nos desenhos animados elas têm contato com outro tipo de fala, que às vezes não é uma fala que imita a fala humana. Isso. Às vezes é uma fala um pouco mais inanimada, é uma fala como, digamos, o Cebolinha, né? Um personagem famoso, o Cebolinha, que inclusive fala errado. Então, a forma de falar desses personagens pode influenciar o comportamento das crianças? Pode. Essa informação que eu passei para você, Mirna, a respeito da televisão, não é que ela é negativa, não é que ela é ruim, sabe? É importante enfatizar isso. Mas o que eu quero dar ênfase é que ela não substitui o ser humano, ela não substitui os pais, ela não substitui o círculo familiar, né? Ela não substitui os amigos daquela criança, os seus primos, o contato com outras crianças. Então, essa aprendizagem de uma criança que passa o dia só na TV, não se relaciona com outras crianças, não interage com os pais saem de manhã logo cedo para trabalhar, quando chega à noite a criança já está dormindo, não teve um momento de interação com o outro, com um parceiro, então essa criança vai ficar bem aquém do desempenho linguístico em comparação a outra que interage muito mais. O que eu quero dizer é essa questão, né? Não é que a televisão é ruim, mas ela não substitui o ser humano, né? Então, com relação ao modelo linguístico de personagens de TV, eles influenciam sim, né? Até pela própria palavra que eu utilizei, o modelo, eles oferecem um modelo. Sendo que essa influência ela pode ser contornada, administrada pela família, né? Então, o que é que acontece muito? Algumas crianças, elas escutam aquela fala, né? Aquele padrão de fala de desenho animado, por exemplo, e elas assumem aquele padrão muito infantilizado para a sua idade. Então, isso é algo negativo, né? E aí a gente tem que explicar. Por isso que vem o contorno da família, o papel da família. Olha, filho, nossa, esse personagem tem uma fala muito de bebezinho, mas você já é um rapaz. Ô Débora, voltando ainda lá para mais o iniciozinho da vida, por exemplo, a forma de se alimentar influencia também no desenvolvimento da fala? Por exemplo, o mastigar, o deglutir, os estímulos da amamentação, isso pode auxiliar a desenvolver tudo isso? Isso é muito importante, porque para falar, nós precisamos dessas estruturas que chamamos de órgãos de fonação articulatórios, que produzem esses movimentos da fala, né? Então, lábios, língua, não é? Toda essa região aqui. Então, o que acontece? Essa região, vamos dizer assim, desses órgãos fonoarticulatórios, onde eles estão localizados, eles se desenvolvem, né, bastante, assim, de uma forma fundamental mesmo, por meio da amamentação, do movimento de sucção, né, que a mandíbula da criança
vai, né? Tem aquele movimento todo que ela faz, a bochecha. Então, tudo isso Deve fortalecer bastante. fortalece que é a um esforço grande que a criança musculatura, faz. né? A mastigação. Então, é muito importante que essa criança, gradativamente, os pais possam ir manipulando essa consistência alimentar, então deixando alimentos mais sólidos também para cada idade. Começar dos mais pastosos, né, das papinhas, e vai aumentando essa consistência alimentar para que ela possa desenvolver essa força, né, esse movimento. E isso com certeza vai auxiliar nesse desenvolvimento de toda essa estrutura, desses órgãos, né, que são fundamentais para a fala. Então, por isso que é muito importante. Ok, a gente vai ao intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre o desenvolvimento da fala das crianças e também vamos falar sobre atraso na fala. Isso mesmo, então não sai daí não que a gente volta já.